conversar agora, Luciana, com o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles. Boa tarde, Cláudio. Você me ouve perfeitamente? Ouço perfeitamente. Boa tarde a todos. Bom, Cláudio, o Brasil está na expectativa da decisão do ministro Celso de Mello para saber, de fato, se ele libera ou não, em partes ou integralmente, o vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. Gostaria de saber, na opinião do senhor, esse conteúdo deve ser liberado na íntegra? Não tenha a menor dúvida que esse conteúdo deve ser liberado na íntegra. Por quê? Veja bem, um dos grandes pilares da democracia é a transparência. Ora, a transparência significa a publicização de todos os atos, não é? E para que possamos nós, governados, termos o controle sobre a conduta dos governantes. Você pode me dizer, mas, doutor Fonteles, acontece que há aí o interesse público. Sim, mas o interesse público surge pela nossa Constituição para justamente permitir a publicização de todos os atos, inclusive dos atos judiciais. Exceções devem ser feitas, me perguntaram a você. Claro que sim, exceções devem ser feitas, mas há de sopesar a natureza dessas exceções. E no caso desse vídeo, viria unicamente como exceção se tivesse sido tratado nesta reunião algum tema que envolva as relações internacionais. No mais, que diz respeito ao nosso país, aos assuntos do nosso país, nós, povo brasileiro, temos que saber a integralidade do que foi dito. Doutor Cláudio Fonteles, Luciana falando aqui, muito obrigada por participar aqui do Visão CNN. Pelos elementos que nós temos agora, inclusive, que já foram postos, inclusive, pela mídia, nós trouxemos muitos outros elementos aqui. O senhor acredita que a PGR vai formular uma denúncia ou o senhor acredita no arquivamento? Olha, é um pouco ainda cedo para nós colocarmos uma resposta tão peremptória como você me pede. Agora, no conjunto da obra, não resta a menor dúvida que tudo leva a crer que ela deve se conduzir pela denúncia, pela acusação. Por que isso? Porque para acusar alguém, obviamente, você não precisa demonstrar que a pessoa é culpada. Nós temos em direito que a acusação, ela basta que se apresente a fumaça do bom direito. O que é isso? Indícios concretos da presença de um fato penalmente típico e daquele que o realiza seja o seu autor, chamado indiciado nesse momento aí. Ora, como vocês têm muito bem demonstrado, a saciedade está clara a interferência do senhor presidente da República no que é querer saber como tudo gere a Polícia Federal. Então, a meu juízo, fosse eu procurador-geral da República, os indícios já estão bastante fortes para embasar uma denúncia, uma acusação pública. Doutor Fonteles, boa tarde. É o Yuri Pita aqui de São Paulo. Obrigado por nos atender. Eu queria perguntar para o senhor uma dúvida mais técnica, que diz respeito ao sigilo de documentos oficiais, que é determinado pela Lei de Acesso à Informação. Na lei, ali, se eu não me engano, o artigo aqui que eu estou vendo no 27, diz que são pessoas do Poder Executivo que poderiam decretar, classificar documentos como sigilosos, ultrasecretos ou secretos. É uma prerrogativa de presidente da República, vice-presidente. Precisaria esse tipo de medida ser adotada antes da entrega deste documento para que aí sim se configurasse alguns elementos que deveriam ser mantidos em sigilo, ou o ministro do Supremo, Celso de Mello, ou qualquer que fosse o ministro do Judiciário responsável por esse caso, pode ele dizer o que deve ser considerado sigiloso ou o que pode vir a público? Cabe a ele, cabe ao ministro do Supremo, no caso o ministro Celso de Mello, avaliar se há incidência desse texto normativo que você nos traz ou não ao que se discute, correto? Mas eu insisto muito, veja, essa reunião é uma reunião que se tornou pública, ela foi gravada, não é? E nós estamos num momento importante de repensarmos até procedimentos. Eu acho que tornar as reuniões governamentais, normalmente no sistema presidencialista, públicas, vamos supor, de 3 em 3 meses, em que o presidente e seus ministros apresentam para o povo, para nós governados,
não é? Como caminham as políticas que estão a realizar ou aquelas que ainda serão realizadas, isso deveria se tornar algo corriqueiro, trimestralmente, quadrimestralmente. É fundamental para a participação popular numa democracia direta. É tempo de nos valermos desses momentos para repensarmos várias condutas, dentre as quais essa conduta de tipo governamental. Procurador, boa tarde. É Kenzo, daqui de Brasília. Procurador, gostaria que o senhor explicasse para a gente, com base nos depoimentos que já foram colhidos até agora e com base no relato que a AGU, no momento em que ela se posicionou ali no Supremo para exibição apenas de uma parte do vídeo, a Advocacia Geral da União colocou alguns trechos desse vídeo. Com base no que nós já temos até o momento, que já se tornou público, como é que o senhor avalia esse inquérito? Como é que está? Esses depoimentos são depoimentos fortes? Eles trazem realmente dúvida dessa interferência? Como o senhor avalia? Não tem a menor dúvida que esses depoimentos são dados muito fortes e que agora certamente serão confirmados pela presença do vídeo a que todos nós temos acesso. São depoimentos fortes porque mostram claramente a interferência do presidente da República na Polícia Federal. Não há isso para mim não tem a menor dúvida. Inclusive, a manifestação dele a dizer que tratava de segurança. Ora, a segurança é assunto, vocês colocaram muito bem na imprensa, né, do GSI e não da Polícia Federal. Então, essa vertente traçada pelo presidente Jair Bolsonaro é uma vertente que juridicamente não se sustenta. E os depoimentos são, sim, bastante fortes, bastante claros da interferência. Veja bem que até um trecho daquele delegado Ramagem a convidar uma pessoa para assumir a Superintendência Federal no Rio de Janeiro. Como ele faz isso, se não é o diretor-geral da Polícia Federal? Esse é outro dado fortíssimo desse grande envolvimento, não é? De Brasília também, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. A minha dúvida para o senhor é no sentido da interferência, ou melhor, da pressão política nesse momento em torno da figura do Procurador-Geral da República, que é quem de fato tem toda essa investigação nas mãos. O senhor acredita que Aras está sofrendo bastante pressão nesse momento, até porque é recente, né, a nomeação dele para o comando da PGR? Como funciona esse momento? O que se passa na cabeça de um Procurador-Geral da República com uma investigação tão importante que envolve quem de fato o nomeou para esse posto, inclusive fugindo da tradição da lista tríplice? Sim, ótima pergunta. Eu é que agradeço em esse momento estar participando com vocês de um diálogo tão importante para clarificar essa situação que é bastante grave. Olha, veja bem, nós, membros do Ministério Público, temos um princípio constitucional que é fundamental. Esse princípio chama-se independência funcional. Veja bem, nós não somos servidores do Estado brasileiro. Nós somos servidores da sociedade brasileira, que é outra coisa bem diferente. Nós somos uma Constituição, o fiscal da correta aplicação da lei. Não é? E por causa disso, a própria Constituição, coerentemente, insisto, nos dá um princípio vetor-chave, que é a independência funcional. Eu espero que o colega Aras se mantenha nessa linha. Discordo dele na medida em que vocês noticiaram, não é? Ele reduz até ainda o espectro de publicação deste vídeo. A Advocacia Geral da União chega até a abrir mais o espectro de publicação desse vídeo, quando eu esperaria da conduta de um Procurador-Geral da República, diante da defesa do princípio constitucional da publicidade dos atos, insisto aqui mais uma vez também, que ele se pusesse pela divulgação ampla, geral e irrestrita deste vídeo. Doutor, enquanto o inquérito está acontecendo, tiveram diversos fatores, como a própria demissão do delegado Valeixo, Maurício Valeixo, também do ministro Sérgio Moro, também a troca de superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Todos esses elementos também devem estar incluídos para também tomar uma decisão final?
mas não tenha dúvida, né? É o que a gente chama do acervo probatório. Como você colocou corretamente, todos esses elementos têm a ver com essa grande investigação. Veja bem, o primeiro ato do novo diretor-geral da Polícia Federal foi atender o pleito do presidente da República. Quer dizer, então, tudo isso é o que a gente chama em direito, né? Forma um conjunto claro, coerente, evidente, cristalino de indícios que propiciam a denúncia. Volto a dizer para você e para todos, que basta para nós acusarmos a famosa fumaça do bom direito. Aí, para mim, já é mais que fumaça do bom direito. Aí é um fogaréu do bom direito. Doutor Cláudio, Luciana, mais uma vez, eu queria falar em relação ao ex-ministro Sérgio Moro. O senhor acha que a intenção dele foi realmente apontar um crime? Caso a gente tenha um arquivamento desse inquérito, o ex-ministro Sérgio Moro pode responder também criminalmente? Luciana, você poderia fazer o favor de repetir, porque cortou umas 4 ou 5 passagenzinhas, ainda que rapidamente, mas não deu para pegar a tua ideia central, Sim, por favor. Eu quero falar especificamente da intenção do ex-ministro Sérgio Moro. Caso a gente tenha um arquivamento desse inquérito, o senhor acha que a intenção inicial dele foi apontar um crime nessa denúncia? Caso a gente tenha um arquivamento, ele pode responder também criminalmente? Eu entendi, agora eu consegui pegar. Veja bem, em relação à postura do ex-ministro Sérgio Moro, é difícil você vai penetrar em uma motivação pessoal, mas eu quero crer que falou mais alto na conduta de Sua Excelência, né, o compromisso com a verdade, o momento em que a pessoa se depara na sua real significado na vida, de toda uma vida, no caso dele, do compromisso com o direito, né? Eu acho, portanto, que o que levou a isso foi algo positivo. Agora, quanto ao problema de, em sendo um inquérito arquivado, isso levaria a automaticamente mostrá-lo como um infrator criminoso? Não, não levaria. Você teria que ver até que ponto, qual foi a motivação do arquivamento do inquérito. Se a motivação do inquérito, eu acho dificílimo isso, hein? Mas enfim, pelo doutor Aras, for no sentido de insuficiência probatória, não há como se acusar o ex-ministro Sérgio Moro. Se a manifestação do Procurador-Geral for pela absoluta ausência de evento criminoso no que apresentou o ministro Moro, aí poder-se-ia cogitar do crime de denunciação caluniosa. Não é? Por isso é que eu também não entendi a postura do Procurador-Geral Aras, na medida em que mistura a investigação. Ele deveria se centrar em apreciar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e não falar na conduta do ministro Sérgio Moro, se denunciação caluniosa ou se algum crime contra a honra. Em hipótese alguma. Primeiro vamos nos centrar aqui nisto. Se ficasse caracterizada, insisto agora, a insuficiência de elementos ou a ausência total de elementos, aí sim, no segundo caso, a ausência total de elementos, ele poderia abrir uma investigação contra o ministro Sérgio Moro. Mas querer misturar, isto não é bom. Isto é tática da defesa. A defesa é que gosta de misturar as apurações, não é? Criar problemas aí para dificultar a definição do ilícito. Doutor Fonteles, é o Yuri novamente aqui de São Paulo. Ainda pegando um pouco da pergunta da Luciana, a gente teve uma série de pessoas prestando testemunhos nesse inquérito. A minha pergunta é, ainda que, independente do que aconteça, pelo arquivamento ou pelo oferecimento de denúncia, seja contra o presidente, seja contra o ex-ministro, também as pessoas que testemunharam estão sujeitas à questão de terem testemunhado a verdade, podem eventualmente ser questionadas sobre os seus testemunhos nesse inquérito, não é isso? Sim, depois de tudo, né? Se você caracterizar que aquele testemunho foi um testemunho que não diz com a verdade, isso ficar caracterizado, né, na apuração, essas pessoas também se submetem a um processo delituoso pelo crime de falso testemunho.
Procurador Kenzô, mais uma vez, procurador, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se posicionou em relação à exibição desse vídeo, a divulgação integral, né, que ele disse que para a PGR devem ser divulgadas apenas algumas partes e direcionadas a alguns assuntos. Como é que o senhor avalia esse posicionamento da PGR? Eu discordei, né? Há pouco falava até isso, né? Ele foi aquele que a própria Advocacia Geral da União ampliou o leque da divulgação dos vídeos, assim eu li na imprensa. E o Procurador-Geral restringiu a pouquíssimas, né, manifestações do Presidente da República. Eu sou totalmente contrário, né? Dentro da coerência do que eu estou conversando com vocês aqui agora, né, a divulgação teria que ser ampla, já vou usar a expressão de novo, que não é minha até, mas ampla, geral e irrestrita, porque, insisto, o nosso compromisso é com a apuração da verdade real dos fatos. E aí você tem que abrir o leque e não fechá-lo, e não colocá-lo de uma maneira tímida, e não colocá-lo de uma maneira reduzida. Doutor Cláudio, Daniel, mais uma vez. A gente viu ontem no jornal Folha de São Paulo uma entrevista de Paulo Marinho em que fala sobre uma possível antecipação da Operação Furna da Onça ao senador Flávio Bolsonaro. De que forma esses fatos apresentados por Paulo Marinho podem ser acrescentados nesta investigação e se isso atrasa um possível desfecho desse inquérito? Tá. Sim, muito bom a sua pergunta. Veja bem, como é o fato apresentado por vocês? O senhor Paulo Marinho diz o quê? Diz que um delegado de Polícia Federal, por si próprio, por vontade própria, se dirigiu ao filho do presidente da República, avisando: olha, vai ter uma operação que vai desgastá-los. Não é? Esse é o fato. Esse delegado, por vontade, insisto bem nisso, por vontade própria, se dirige ao staff do candidato Jair Bolsonaro e comunica isso. Assim posto o fato, e assim estando o fato, cabe o quê? Colocá-lo no inquérito que está sob as mãos do ministro Celso de Mello? Não. Porque, veja, claro como água, o que eu estou dizendo para vocês. Não houve interferência neste fato, quer do filho do Bolsonaro, quer do presidente Bolsonaro, na conduta deste delegado. Ele é que lá se dirige, quem sabe visando alguma coisa de futuro, né, mas que lá se dirige espontaneamente, por si próprio, e fala isto. Esta é uma conduta que, em princípio, não tem conexão com a outra, porque não há o fato. Qual é o fato apurado sob a direção do ministro Celso de Mello? A interferência concreta do presidente da República nas investigações da Polícia Federal, a querer relatórios, parará, pururu, pereré. Né? Esse fato, assim, de um delegado que espontaneamente, insisto muito, vai e se dirige a um comitê partidário para apresentar informações, em primeira mão, prima facie, como a gente diz, nada tem a ver com este primeiro aqui. Então, o que faria eu? Abriria um inquérito autônomo sobre isso. Caso as diligências demonstrassem que haveria um fato, né, outros fatos, de que esse delegado nada mais fazia do que estar a realizar algo previamente assentado entre ele, o filho do presidente ou o próprio presidente, aí sim, você pega esta prova e leva ela para o inquérito. Mas, por hora, não tem como misturar as coisas. Insisto, quem gosta de misturar as coisas é a defesa, para conturbar a apuração do fato, demorar na apuração do fato. Nós temos que manter algo bem nítido e claro. Eu vou aproveitar, deixa, se vocês me permitirem, né, e dizer algo. Veja bem, em relação ao apontado evento de falsidade ideológica, que constituiu em quê? Na assinatura da demissão do delegado Valeixo pelo presidente da República, um primeiro ato do presidente da República a dizer que a demissão partiu da vontade do próprio delegado Valeixo e foi referendada e subscrita pelo senhor ministro da Justiça. Ora, tanto o ministro da Justiça, enfática e contundentemente, quanto o delegado Valeixo negam esta situação.
que faria eu, Procurador-Geral da República? Não colocaria isto na apuração da influência sobre a Polícia Federal. Eu ouviria o delegado Valeixo, eu ouviria o ex-ministro Sérgio Moro, eu ouviria o senhor presidente da República, por escrito, mandando as perguntas, e faria o quadro. Isso é óbvio, até porque o presidente da República faz outro ato. E esse fazer outro ato, como que é um indício forte de que o primeiro foi para atender um capricho pessoal dele para até honestar uma realidade que não é verdadeira. Ora, aí está mais do que eloquente a presença de uma falsidade ideológica. Não precisa colocar a apuração da falsidade ideológica dentro do outro tema, e é outro tema mesmo, que é da interferência do senhor presidente da República na Polícia Federal. Eu já teria acabado com a apuração dessa falsidade ideológica e, ao que tudo indica, voltamos ao fumus boni iuris, caberia perfeitamente a acusação contra o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, por falsidade ideológica. Doutor Fonteles, voltando à questão do Daniel Adjuto, ainda sobre essa entrevista que Paulo Marinho deu para o jornal Folha de São Paulo, depois o senhor mencionou esse delegado da PF, que, se eu entendi bem, se ocorreu tudo isso como foi descrito na entrevista, esse delegado cometeu um crime porque não é papel dele revelar informações sobre investigações em curso. A outra questão é sobre a manifestação que houve por parte do desembargador responsável pelo processo, dizendo que foi uma decisão do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da própria Polícia Federal, do Tribunal Regional Federal, do Rio de Janeiro e da Polícia Federal no Rio, para que a operação fosse deflagrada depois do segundo turno das eleições. Esse tipo de procedimento é normal? Como é que o senhor avalia essa manifestação que foi feita pelo desembargador federal? Nessa manifestação do desembargador federal, realmente há de se ponderar que o clima era um clima extremamente conturbado naquele momento eleitoral. Né? O Brasil até hoje está dividido, lamentavelmente, fortemente dividido, e não é assim que se faz democracia. Mas isso é outra questão. Eu acho que foi uma atitude ponderada dele, né? Ele não atrasa isto. Ele pondera o seguinte: olha, o clima está violento, o clima está pesado, né? Vamos aguardar aqui uma semana e depois isso aí pode prosseguir. Né? Agora, quanto à atitude do delegado, esta é, obviamente, necessária que seja investigado em toda a sua integralidade, dada a presença do fumus boni iuris. Quanto ao desembargador, ele foi cauteloso. E, tendo sido cauteloso, aí não vejo nada de irregular, nada de anormal. Doutor Fonteles, a gente já está quase encerrando a nossa entrevista e aí o senhor diz que quem gosta de misturar as coisas é a defesa para atrasar as apurações dos fatos. Então, eu gostaria de perguntar sobre prazos. Quanto tempo a gente ainda convive com essa situação? Quanto tempo a gente ainda vai ficar falando desse inquérito? Quanto tempo a gente espera uma decisão, pela sua experiência? Não sei, querida. Eu era um cara, vocês podem fazer o levantamento meu trabalho, né, de 2003, 2005, né, muito rápido. Né? Eu sempre fiz as coisas muito sérias, graças a Deus passei até para o meu sucessor só 60 processos do gabinete. É uma atitude de cada qual. Eu acho, você, Cláudio Fonteles, a se posicionar, eu tentaria fazer isso no máximo até o fim desse mês. Já teria feito, disse a vocês, em relação à falsidade ideológica. Em relação à interferência da Polícia Federal, eu já faria isso certamente até o fim desse mês. Agora, não sei. A gente conversou agora com o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. Doutor, muito obrigado pela entrevista e também pelos esclarecimentos aqui no Visão CNN. Eu é que agradeço a oportunidade a você. Tenham todos uma boa tarde. Continuem nesse trabalho maravilhoso de transparência. A imprensa é o grande instrumento para a transparência. Doutor Cláudio Fonteles.